da ONU. Nós temos um pacto com o PNUD. Nós temos um acordo de subvenção com o PNUD, no qual o PNUD, que é um bracinho da ONU no Brasil, é que mantém o movimento. E vocês, grande parte de vocês estão aqui hoje, e vai ter hotel, comida, tarará, por causa do PNUD. Tá? O PNUD é o nosso braço forte aqui no desenvolvimento das ações ligadas ao movimento ODM. Como é que nós funcionamos? Nós temos um colegiado nacional, nós temos um colegiado estadual, nós temos colegiados regionais, nós temos colegiados municipais. Como é que isso se dá? Se dá através de um termo de adesão da instituição ao movimento. E o que nós buscamos? Se vocês olharem na pastinha de vocês vão verificar esses íconezinhos. Eu acho que eles não estão tão estranhos assim agora quando a gente começa a mostrar, né? Quando a gente fala 8 jeitos de mudar o mundo, o objetivo 1, acabar com a fome e a miséria. Qual é o programa do governo federal que vocês remetem a vocês? Bolsa Família. Por que aconteceu a Bolsa Família? Porque foi constituído a Bolsa Família quando Fernando Henrique Cardoso era presidente. Logo em seguida o presidente Lula assumiu e fez uma reestruturação do Bolsa Família. Porque no Brasil, como foi pactuado os objetivos do milênio com a ONU, 191 países assinaram esse pacto. E aí o que acontece? Nós tínhamos uma população em extrema pobreza no país. A nossa população era extremamente pobre. Quem era pobre lascado, como diz o João Batista. Quem era rico era muito rico. Então o que acontecia com isso? Nós precisávamos de um programa de transferência de renda, para que as pessoas pudessem sobreviver e pelo menos ter o básico do básico, que era a alimentação. Então se criou o programa Bolsa Família. Quando nós falamos de educação básica de qualidade para todos, nós tínhamos um problema sério no Brasil, que era a escolarização. Que era o quê? A centralização das universidades nas capitais, elas não vinham para os pequenos centros. Era a parte das pessoas, por exemplo, da região norte e nordeste, com baixo índice de escolarização, quer seja no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, especialização, então nem se falava nesse tempo, né? Era coisa de rico de grande centro, de São Paulo e Rio de Janeiro para lá, Rio Grande do Sul. Como é essa questão da educação básica de qualidade para todos, se deslancharam vários programas aí. Dentre eles, Enem, que deu uma reformulada, ProUni. Aí veio também a educação à distância, que é o FT aí. Eu, graças a Deus, o pessoal diz que a educação à distância não vale nada. Eu fiz faculdade de educação à distância, curso de letras em Tocantinópolis, no campus de Tocantinópolis. Graças a Deus, da minha turma de 39 pessoas, nós fomos aprovados 36 de primeira mão no concurso público. Portanto, há faculdades e faculdades, a gente não pode generalizar. E em cima disso, nós temos aí um programa muito agora, que está muito na mídia. Escola de tempo integral. Se verificou que as crianças passavam muito tempo fora da escola e estavam fazendo o quê? Traficando, prostituindo, entre outras coisas. É o que o governo faz? Vamos criar uma política para diminuir a gravidez na adolescência. Que a gente ainda tem um número aí alarmante ainda de número de adolescentes grávidas. O que é colocar a criança mais cedo na escola, que aí a criança entra com 6 anos na escola, antes entrava com 5, com 7, entendeu? E aí começa a ser escola de tempo integral. Paralelo a isso, nós temos o problema da igualdade entre sexo e valorização da mulher. Objetivo 3. Por que isso? A desvalorização da mulher, gente, também tem cor. E muita cor. É colocada muita questão de cor. A mulher negra, ela é muito discriminada na nossa sociedade. E se vem de periferia, então, é a maior complicação do mundo. E aí se criou muitos programas dentro do governo federal que fortalecia esse processo etnorracial, as questões da discriminação, da geração de trabalho, da inclusão produtiva da mulher no mercado de trabalho. E assim, muitos outros programas foram desenhados em cima dessa plataforma do Objetivo 3. E aí nós tivemos um problema o quê? As crianças estão nascendo e estão morrendo. Por que as crianças estão morrendo? Falta hospital. E veio o processo também da gravidez na adolescência, da maternidade da gestante, também da saúde da gestante, que é o objetivo 5. 2 objetivos atrelados aí. Por que acontecia? A mulher não fazia o pré-natal. Então a mulher só vinha no hospital para quê? Para dar à luz. E em cima disso se criou muitos outros programas, dentre eles o mais médico agora aí conhecido. E no Tocantins, a gente tem aí uma experiência em muitas cidades que tem médicos cubanos.
Em cima disso, se criou mais médicos recentemente, porque foi um problema que se detectou que os médicos brasileiros, infelizmente, eles viraram mercenários. E é uma questão muito clara que a gente precisa colocar aqui. Tem médicos em cidadezinhas, João Batista, no Rio do Novo Velho, que recebe 25 mil reais na cidade, dizendo que quer ficar na cidade. Fica se leiloando e dizendo que ainda mais. Então aí é um outro problema que se criou. Aí se trouxe o quê? O programa Mais Médicos, que aí entra médicos cubanos, entra os médicos brasileiros, enfim, tem uma plataforma de governo que precisa dar uma paralisada em algumas ações. Com relação ao objetivo 6, que é combate à AIDS, à malária e outras doenças, a gente tem muitas campanhas, muitas ações do governo, muitas ações aí de combate à AIDS, só que a questão da AIDS é uma questão pessoal. Você que vai escolher. É uma questão pessoal. A questão da malária, de doença transmitida por mosquito, muitas vezes é uma questão que eu limpo a minha casa, mas o meu vizinho não limpa dele. Então é uma questão social. Então aí você pega em muitos programas que a gente tem aí do município, tipo os agentes de endemias, tem vários programas aí dentro do governo federal também, que estão nos nossos municípios que tratam disso. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Aqui tem um programa muito conhecido que é o Minha Casa Minha Vida. Segurança, minha casa, minha vida, tanto rural quanto urbano. E todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Aqui nós temos o acesso à rede de internet. E nós temos aí, aqui em Araguaína mesmo, nós temos um programa denominado Araguaína Conectado. Então, se você observar, todos os projetos, todos os programas lançados pelo governo federal, eles estão em cima dos indicadores estipulados pela ONU, das metas. Ele não é porque o governo federal ele é bonzinho e vai lançar o programa, não. É porque tem uma cobrança superior, que foi o que foi pactuado, e aí tem que se cumprir as metas estipuladas. Por isso que se constituiu o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Porque aí qual foi o processo? Criou o nível nacional e verificou o seguinte, mas os estados ficam descobertos. Aí veio o estadual, aí dizia assim, não, mas a política pública acontece no município, então a gente tem que municipalizar. E aí o nosso foco do estado de Tocantins é a municipalização, assim como de todo o país. Por que a gente está nesse foco esse ano? Nós estamos numa transição. A agenda de compromissos ela durou 15 anos. Foi pactuada em 2000, termina agora em 2015. Aí imagina, terminando agora, e agora que a gente está falando de ODM, divulgando uma plataforma de governo. Em 2016, a gente sai de ODM e passa a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro da pastinha de vocês, nós tivemos um encontro em Belo Horizonte, tem uma cartinha, que nós fizemos uma carta aberta em BH, no nosso evento, que aconteceu 3, 4 e 5 de novembro. Essa cartinha aqui está dizendo muito claro qual é a ação do movimento. Onde nós vamos atacar. E uma das questões principais que nós observamos está na valorização da mulher e nas questões etnorraciais, além da situação da sociobiodiversidade, das questões ambientais. Então são 3 focos importantíssimos. E o nome ODS, ele já vem aí com uma nova plataforma com 17 objetivos. Agora em maio a gente vai fazer a nossa reunião para traçar os indicadores desses objetivos. Agora a gente aumentou o número de países, não é mais 191, passamos a 212 países pactuando com a ONU. E a nova agenda vale de 2016 a 2030. Então nós temos aí 15 anos para trabalhar nessa agenda de compromissos. É importante a gente salientar essa trajetória e é importante salientar também as ações dos movimentos sociais, João, para que a gente fortaleça os movimentos sociais. Movimento social precisa ter voz. E só tem voz quando a gente senta, a gente chama para uma conversa e a gente chama para um debate. Nós precisamos olhar a nossa participação na sociedade não meramente como telespectador, mas como um ator de transformação. E é em cima disso que nós, do movimento Nós Podemos Tocantins, estamos aí inseridos. Eu hoje, além de estar como secretária executiva ADM Tocantins, eu represento o estado do Tocantins no Colegiado Nacional. E, João, eu sou a única pessoa de movimento social. Entendeu? Dos 27 estados, 26 estados é poder público. Quer seja bancos, quer seja governo, quer seja Assembleia Legislativa. Eu sou a única secretária executiva que estou lá pelos movimentos sociais. E me orgulho muito
disso, porque o nosso colegiado estadual ele está formado por Superintendência da Caixa, Superintendência do Banco do Brasil, Superintendência do SEBRAE. A gente tem aí a OCB como parceira, como está dentro do nosso colegiado. Nós temos um aglomerado de instituições aí que tinha um peso maior do que uma simples ONG. E eles abriram mão e disseram, não, a melhor pessoa para nos representar é a Paula, porque ela conhece o que a nossa população precisa. E em cima disso, graças a Deus, eu estou lá representando o movimento. E nós já tivemos uma graça, João. Nós conseguimos fazer com que o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal lançasse um edital agora para a ONG no valor de R$30 mil, entendeu? Podendo participar grupos organizados sem CNPJ. Então isso já foi uma grande conquista. Tem R$1,5 milhão aí destinado para isso. E o edital está aberto, a Fundação Casa, junto com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Então isso já foi uma grande conquista do movimento, porque a gente sabe que a gente só consegue acessar recurso, principalmente associações, se você tem. Se você tem aí CNPJ e dentre outras situações. Então a gente precisa lutar por uma causa. E a causa que eu luto, eu acredito, que é a melhoria da condição de vida da nossa população. Obrigada, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Wanderson. O Wanderson, como bem lembrou o Batista. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite. Minha formação é em Sociologia, sou sociólogo. E é um dia bastante importante para mim, porque o professor João Batista ele foi meu orientador quando eu estava na graduação na USP. E hoje eu estou dividindo a mesa com ele, e isso é um momento bastante significativo nesse processo de formação contínua, tanto de novas figuras intelectuais, mas de novas figuras políticas, né? Eu acho que a figura do João Batista, durante toda a universidade, ele sempre fez questão de enfatizar que não há possível ter um posicionamento intelectual sem ter um posicionamento político. Essas coisas sempre vêm juntas, sempre caminham juntas e sempre estão juntas. Ou você é politicamente posicionado, ou você é politicamente posicionado, ou você não é um intelectual. Né? Um intelectual, uma postura de intelectual é o primeiro passo do intelectual é tomar uma posição política diante do mundo. Né? E eu acho que hoje estar dividindo a mesa com o João Batista é um prazer é um momento muito especial para mim dentro da minha trajetória profissional. Bom, eu fiz Ciências Sociais na USP, fiz mestrado em Sociologia e atualmente estou desempenhando meu doutorado, mas a minha carreira profissional é propriamente de atuação na área da educação das relações étnico-raciais. Fiquei muito contente quando eu cheguei aqui e vi o material da Cor da Cultura. Eu fui um dos formadores da Cor da Cultura pelo canal Futura. Então, eu estou há 10 anos um pouco atuando nessa área de implementação da Lei 10.639, que é a lei que obriga o Estado brasileiro, todas as unidades escolares do Estado brasileiro, a ter ensino da África e cultura afro-brasileira. Então, assim, esse é um pouco o olhar e o lugar de onde eu vou falar hoje à noite. Eu escolhi para falar aqui um tema um pouco considerando a nossa, que é uma primeira aproximação que a gente vai ter. Espero que a gente continue essa conversa. Eu escolhi para discutir alguns aspectos da raça e do racismo no Brasil. Né? Ou seja, como que esse tema aparece no Brasil. E a primeira coisa que eu gosto de dizer quando eu vou falar sobre questão racial, ainda mais em datas comemorativas e tão importantes como essa, que eu acho que toda vez que as pessoas vão para uma palestra sobre relações raciais, elas pensam assim, olha lá, já vai mais uma palestra sobre negro. Não é isso? E eu queria começar dizendo que, na verdade, quando a gente discute relações raciais, a gente está discutindo a humanidade de uma perspectiva da população negra. Mas o que está no horizonte é aspectos da humanidade que muitas vezes a gente não leva em consideração. Né? Então, acho que se no final da minha fala
você conseguir imaginar o aspectos das questões que eu coloquei, não se restringe só à população negra, mas ela serve para pensar questão de gênero, a questão da pessoa com deficiência, a questão da homossexualidade, a questão da pobreza no Brasil. Eu acho que eu vou me sentir contemplado com a minha fala, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu vou marcar durante toda a minha fala, que eu não estou falando especificamente da população negra. Eu estou falando da humanidade de uma perspectiva da população negra. E é interessante, eu começo com uma coisa que quando eu cheguei na cidade, eu encontrei um motorista que foi me buscar no aeroporto, e aí a gente comentando sobre o Batista, ele perguntou, eu falei, o professor João Batista, da Universidade Federal de Tocantins, não sei se você conhece, ele falou, não estou lembrado, daqui a pouco ele falou, não, mas aquele professor Moreno. Aí eu fiquei pensando, mas será que é o mesmo? Eu fiquei pensando, e aí eu devolvo a pergunta, por que ele falou aquele professor Moreno? Ele sabia quem era o Batista, eu sabia quem era o Batista. Por que o Moreno? Pode falar, gente. Suavizar, Você ficou suave. Porque você era negro, aí ele queria falar aquele negro, aquela pessoa assim, pra não criticar, não Ótimo. Porque se fosse com um branco, ia falar aquele... Ótimo. Então, eu acho que esse é um bom começo de conversa. No Brasil, a gente ainda tem vergonha de falar a palavra negro. Né? Ou seja, no Brasil, a gente tem uma disputa primeira, que falar a palavra negro não significa desmerecer a pessoa. Né? Ou seja, e é isso mesmo o que o colega falou, ele quis suavizar. Como que você vai falar que um professor da Universidade Federal de Tocantins é negro? Ou seja, tem uma hierarquia de classe que a gente conhece. A gente não teoriza sobre isso, a gente não fala sobre isso, mas todo mundo sabe como funciona. Né? Então, o primeiro desafio que a gente tem quando vai discutir relações raciais é: que cálculo que eu faço comigo mesmo? Por que eu tenho vergonha de falar a palavra negro, de achar que a outra pessoa é negra? E muitas vezes, eu já coloquei essa pergunta para outras pessoas também, e muitas vezes as pessoas falam para mim assim, mas o próprio negro muitas vezes, você me conhece há tanto tempo, pô, a gente é amigo, joga bola, você me chamando de negro assim. Ou seja, a gente tem uma tarefa tão grande, né? Ou seja, porque ser negro no Brasil não é um negócio muito tranquilo. A começar pelo... Olha a dificuldade do que a gente está tratando. A começar pelo nós, a gente tem dificuldade de nomear as pessoas, de falar quem as pessoas são. Só para dar outro exemplo de como é complexo essa questão no Brasil, um dia eu conversando com um amigo meu norte-americano, eu falei para ele que em 2003 tinha instaurado a lei que obrigava as escolas a ensinar a história da África e cultura afro-brasileira. Sabe o que ele perguntou para mim? Pô, o que vocês ensinavam antes? Do que vocês falavam? Porque veja só, o Pelé é negro, a feijoada é uma comida negra, o carnaval também é uma festa negra, o samba também é uma música negra. A capoeira também é uma arte marcial negra. Ou seja, então a maneira como o Brasil se vende para o mundo, se apresenta para o mundo vê o Brasil como um país negro. Então, se vocês não falavam disso, do que vocês falavam? De quem que vocês falavam? Porque não era do Brasil que se apresenta para os outros. Ou seja, e aí de novo eu volto naquela primeira frase que eu falei. Quando a gente está falando de questão racial no Brasil e questão racial negra, a gente está falando de um Brasil que a gente quer esconder, de um Brasil que a gente não quer assumir, de um Brasil que a gente tem vergonha de dizer até que existe. Né? Então eu acho que esse é o percurso que eu faço e que eu coloco aqui para vocês, é que a maneira como a questão racial surge no Brasil e trazer de volta a questão racial do Brasil, a racial no Brasil, é trazer o próprio Brasil de volta.
É trazer parte de uma população de volta, né? É trazer de novo uma maneira de se perceber e de se olhar para o mundo, né? E no Brasil é interessante porque, mas isso é bastante significativo, porque nem todo lugar é assim. Ou seja, a maneira como a população negra se apresenta no mundo depende de sociedade, muda de sociedade para sociedade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu vou chutar assim, por exemplo, quanto que vocês imaginam que é a população negra nos Estados Unidos, por exemplo? Quanto que vocês acham que é a população negra nos Estados Unidos? Representa quantos por cento da população? 60? 80? 40, 20? A população negra nos Estados Unidos representa 11% da população. Parece isso? Quando a gente vê nos filmes, vê nos programas, parece isso? Não parece. Ou seja, o que isso significa de uma primeira vista? Que a maneira que há a subrepresentação da população negra nos meios de comunicação é tão grande e na sociedade é tão grande que um país onde um grupo que é extremamente minoritário do ponto de vista da composição populacional conseguiu, a partir de uma luta longa e uma luta muito bonita, conseguiu disputar espaços, né? Conseguiu se apresentar como a cara, se apresentar para fora e para a sua população como pertencente àquela sociedade, né? Mas uma coisa que é interessante falar aqui também, só que a maneira como raça é construída nos Estados Unidos é diferente da maneira como raça é construída aqui no Brasil. Então os americanos eles ficam bem malucos quando eles vêm para o Brasil, porque eles acham que todo mundo no Brasil é negro. Todo mundo no Brasil é negro, porque eles têm um sistema de classificação racial que é, por exemplo, se uma pessoa negra casa com uma pessoa branca nos Estados Unidos, o filho dela vai ser negro. E essa pessoa, que já está mais clara, casa com uma outra pessoa branca. O filho dela vai ser? Tá, agora ela já está com a pele clara. E casa com uma outra pessoa branca. O filho dela vai ser? Vai ser branco até descobrirem que ele tem um bisavô negro. Porque quando descobrirem, ele vira negro na hora. Porque a ideia é que a pertença racial nos Estados Unidos não é a tom da pele, mas é a sua ascendência. Né? É os seus antepassados que digam, e as suas famílias anteriores que diz qual é a sua pertença racial. Nesse sentido, o Michael Jackson pode ficar branco? Poderia ficar branco? Nunca. Não, então quando a gente fala para eles, porque o Michael Jackson ficou branco, eu falo, como assim ele ficou branco? Eu nunca, eu conheço o pai dele. E isso eu conheço a irmã dele. E isso já faz com que ele seja automaticamente negro. Então, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil, quanto tempo eu tenho? Só para... Fala aí. Tá. Uma hora. Quando faz é uma participação. Tá certo. Então, uma coisa que acontece no Brasil, que você tem, por exemplo, numa família, um filho que é branco e outro filho que é negro, nos Estados Unidos isso é impossível. Né? E no Brasil, vamos voltar para o Brasil só para a gente entender como que esse país, a ideia de raça e por que a gente tem tanto problema de assumir que negro é negro nesse país. Eu vou um pouco remontar isso historicamente. Mas vamos começar com o mesmo exercício. No Brasil, uma pessoa negra que casa com uma pessoa branca, qual é a cor do filho dela? Pardo, mais o quê? Moreno, mulato, mais o quê? Mestiço. Ou seja, o Brasil ele tem um outro tipo de classificação racial. Né? E isso o Brasil, diferente dos Estados Unidos, o Brasil nomeia o mestiço, nomeia a mestiçagem. E não é que nos Estados Unidos não tem mestiçagem, não é que somos mais mestiços do que eles. A diferença é que nos Estados Unidos
o mestiço vira negro. No Brasil, o mestiço tem nome, tem lugar, né? E isso tem muito a ver com o processo histórico do Brasil. No período da transição da escravidão para o período do trabalho livre, ou do Império para a República, o Brasil tinha um problema para resolver. Era impossível, naquela época, no Brasil, você ser um país moderno e ser um país negro. Ou seja, a negritude do país significava o atraso do país. Isso não mudou muito, assim. Se a gente tiver as imagens que a gente tem da África, o que tem na África? Doença, guerra, pobreza, ou seja, essa associação que a gente tem ainda hoje com relação ao continente africano era a representação que a gente tinha, que se tinha com relação à sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira, para conseguir se desenvolver, ela tinha que se transformar em mais branca. Ela tinha que passar por um processo de embranquecimento, né? Ou seja, uma das estratégias que o governo brasileiro desenvolveu para fazer o embranquecimento foi financiar, e foi financiar mesmo, a vinda de imigrantes europeus no início do século XX, principalmente para as fazendas de café ali em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, e era interessante porque era uma estratégia de embranquecimento deliberada, porque chineses e japoneses eram proibidos de entrar. Porque eles achavam que chineses e japoneses não eram uma raça tão boa quanto os italianos, alemães ou os espanhóis, né? Então, assim, opa! Então, o Brasil, esse processo de embranquecimento, ele deixou algumas marcas para a gente.